Então, a gente precisa ter atitude. Se a gente quer mudar alguma coisa, nós precisamos de atitude para mudar. Qual que é o primeiro passo, gente? Autorresponsabilidade. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa bendita autorresponsabilidade. E aí, para que a gente precisa ter essa autorresponsabilidade? Se você quer assumir o comando da sua vida, se você quer comandar a sua saúde, os seus relacionamentos, as suas finanças, a sua carreira, a sua vida, você precisa começar, de fato, a comandar e parar de querer controlar. Querer controlar é algo que o universo não gosta, está contra as leis do universo. A gente precisa aceitar a impermanência, a gente precisa parar de querer fiscalizar tudo e querer que tudo seja e todos sejam do jeito que a gente quer. E a gente precisa começar a ter autoridade sobre a nossa vida, autoridade sobre a minha saúde. Ao invés de eu ficar defendendo uma alimentação, eu que faça a minha boa alimentação. Autoridade nos relacionamentos, ao invés de ficar defendendo o bom relacionamento, eu que busque o bom relacionamento e por aí vai. Questão das finanças, por exemplo, né? O que a gente ouve de pessoas que não têm dinheiro, mas vivem comprando porcarias por aí e torrando dinheiro à toa, será que aquilo, eu te faço um convite agora, será que se você abrir a carteira e pegar todas as notinhas do que você comprou, o que você gastou, será que está conectado com os seus sonhos, com os seus objetivos, com aquilo que realmente faz sentido na sua vida? E a mesma coisa a sua carreira. O que você faz hoje tem a ver com aquilo que você sonhou, com aquilo que você defende, né? E tudo isso é vida. E como é que a gente trabalha essa autorresponsabilidade? Se é para criticar, fique quieto. Não, se é para reclamar de alguma coisa, comece com uma sugestão ao invés de reclamar. Se é para buscar culpados, busque a solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. E se é para justificar os erros, que a gente aprenda com eles. E se é para julgar, que a gente julgue as atitudes e nunca as pessoas. Certo? Então, essa é a primeira etapa, é a gente ter isso como um mantra para o meu dia a dia. É eu ter isso como a minha intenção diária. É lógico que eu vou trabalhar minha autoaceitação, meu amor próprio, se eu estou mais estressada e estou pegando flagra comendo tapioca, né, Monique? Que me flagrou comendo tapioca hoje de manhã. Sim, eu vou trabalhar essa aceitação, esse amor próprio. Mas eu preciso ter a intenção, a ação todos os dias. Certo? Bora lá? Próximo aqui. Cadê o botãozinho de ir pro próximo? Vou voltar aqui. Práticas meditativas. Muitas de vocês já me disseram que já fazem meditação e que já tem muito resultado com a meditação, e meditação é uma prática. Gente, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu já compartilhei, muitos já sabem disso, né? Eu sou uma pessoa agitada, sempre fui muito agitada, e uma vez, lá na Bahia, me mandaram fazer uma aula, me sugeriram, não me mandaram, né? Uma aula de yoga. Eu fui fazer a primeira aula, não voltei nunca mais. Quando as pessoas me falavam de meditação, eu falava, gente, quem que tem tempo a perder fazendo nada? Imagina meditar. Quanto mais nada você faz, mais tempo você tem para fazer aquilo que realmente importa. Mais tempo você conquista. Por quê? Porque quando a gente medita, a gente abre espaço na cachola para ficar mais produtivo. Outra cena muito importante, muito interessante dessa minha agitação toda foi uma vez que um analista de uma empresa que eu trabalhava perguntou se eu havia sido expulsa da Bahia.
E assim, deixei de ser agitada? Não. Eu sou uma pessoa agitada, faz parte da minha personalidade. Mas a meditação me ajuda a entrar nos eixos, estar nos eixos no meu dia a dia. E aí eu consigo me virar nos 30 com 3 crianças, com escola que é longe, muitas vezes, agora, depois de 1 ano e meio aí, eu tô com uma pessoa para me ajudar. E, enfim, graças à meditação. Agora, o que eu precisei? Me entregar para ela, tá? Então, o que é meditar? É o ato de meditar na ação, ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Exercício espiritual que prepara para a contemplação. E aí eu trouxe para vocês algumas abordagens. A gente tem falado muito de mindfulness, até falei para quem me acompanha lá no Story, que eu vou trazer alguns stories, algumas dicas de mindfulness. E o mindfulness, ele não deixa de ser uma meditação, só que ele é uma atenção focada. Então, eu posso fazer mindfulness olhando para essa caneta. Eu vou me dedicar aqui por 1 minuto, olhar com muita concentração e atenção para todos os detalhes dessa caneta que eu não havia percebido antes. Existem vários exercícios, tá? Eu posso fazer mindfulness focando somente na minha respiração. Tem a meditação também, que é o monitoramento aberto, que é a impermanência. Eu simplesmente fecho meus olhos e começo a perceber os meus pensamentos. Eu não vou parar de pensar, gente. Se parar de pensar, eu morro. Aliás, nem morta eu não vou parar de pensar, né? Eu continuo viva depois de morta, continua agindo meu ser aí. Mas eu preciso tomar consciência deles. E quanto mais eu paro para olhar para eles, mais eu vou percebendo eles. E aí, o que eu faço? Eu fecho os olhos, deixo vir e deixo ir. Como uma borboletinha que vem e vai. Certo? E aí entra a lei da impermanência, que é a contemplação da realidade como ela é e os seus aspectos. E aqui outra coisa que eu acho importante trazer para vocês. A visualização criativa, que é você criar a realidade que você deseja. E a visualização criativa, no meu ver, ela está conectada com mindfulness, porque eu vou criando uma realidade. E a abertura de portais para orientação divina, que ela está conectada com esse monitoramento aberto. Eu simplesmente me conecto, e eu vou ensinar vocês isso nas meditações, que está lá na área de membros. Eu me conecto com eu abro portais, a gente pode até fazer um aqui, tá? Me conecto com o Criador de tudo que é e recebo as orientações que eu quero, que eu preciso. Existem algumas técnicas que, se der tempo, eu posso passar aqui para vocês também, de como que eu identifico o caminho que eu devo seguir ou não. Bora lá. Gente, se der algum problema, alguém me chama aqui no áudio, porque eu vou seguir, tá? Alimentação. Antes de falar de alimentação, gente, respiração, que tem a ver com meditação. Só um minuto. A respiração faz parte do nosso planner também, tem um lembrete lá disso. Ela é nosso primeiro ato de independência. A primeira coisa que a gente aprende a fazer sozinho é respirar. Eu nasci e eu aprendi a respirar. Só que a gente esquece disso. Olha só. Por isso que tem essas terapias de renascimento, é através da respiração que elas conseguem identificar onde está o nosso bloqueio. Então, parar e simplesmente respirar tem a ver lá com a meditação, e é fundamental que você faça isso pelo menos 3 vezes no dia. Gente, desculpa, mas estou falando muito.
Alimentação. Não sou médica, não sou nutricionista, não vou te passar cardápio aqui. A fonte do que eu venho experimentado, testado, colocando e muitas vezes mudando é da alimentação alcalina, o que eu recomendo para vocês. Muita coisa também eu trago do Theta Healing. O livro, O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, traz muita coisa de alimentação também. E alimentação biodinâmica da antroposofia. Nós somos aquilo que nós comemos. Cada pessoa tem um tipo de corpo, e para cada tipo de corpo existe uma dieta mais adequada. Na antroposofia, por exemplo, tem um cabeça grande que precisa fincar o pé na terra, então ele precisa comer mais raízes, né? E eu sugiro aqui para vocês, busque seu médico, busque seu nutricionista, pesquise. Sugiro uma dieta, priorizar uma dieta alcalina, e eu deixei mais informações para vocês lá na área de membros, porque as doenças, elas somente aparecem no meio ácido. Então, se você está com um pH mais alcalino, que eu acho que é 7,34, se não me lembro, acima disso, por volta disso, você fica mais imune a doenças, tá? Uma coisa que o Tony Robbins diz é que a dieta deve ser 70% de alimentos ricos em água. E aí eu te convido a olhar para o seu dia hoje e me conta qual percentual da sua alimentação foi rica em água hoje. Eu mesma, hoje foi um dia que foi uma catástrofe. Muitos dias eu consigo seguir hoje. Hoje não foi... Não, desculpa. Muitos dias eu consigo seguir isso. Hoje não foi um desses dias. E tá tudo bem, gente. Não vai ser perfeito sempre, tá? Uma coisa que a antroposofia traz muito e tem para vocês lá na área de membros também é a importância de a gente incluir cereais diariamente. E é bacana a gente introduzir esses cereais na nossa alimentação pela manhã. Aí aqui tem algo que é da antroposofia, né? A força do impulso vertical de cereais, o trigo vem no vertical, todos os cereais crescem no vertical. Ela tem profunda atuação na postura ereta do eu, que é na postura ereta do homem, que é a expressão do eu. Ou seja, bem assim, nessa parte mais filosófica, o que ele está nos dizendo aqui é que ingerir o cereal, ele também nos traz um direcionamento para a vida. Veja bem, tem pesquisas, reportagens que dizem que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E é por isso que a alimentação tem tudo a ver com essa mudança de hábitos. Essa alimentação, é você mudar a alimentação é a primeira coisa que precisa se mudar quando eu quero mudar hábitos, porque é isso que vai te dar força. Se você não consegue dominar o seu próprio corpo, se você não consegue dominar a própria alimentação, você não vai conseguir dominar os seus outros sabotadores, você não vai conseguir dominar a sua finança, você não vai conseguir dominar os seus relacionamentos. Então, especial atenção para essa parte da alimentação. E por que comecei a falar do intestino? Olha como essa reportagem que traz essa informação da importância da atuação do intestino nas nossas ações, é o nosso segundo cérebro, tem a ver com essa questão dos cereais. Introduzir o cereal é o que vai, lógico, associado à água, né? É o que vai ajudar a gente a um bom equilíbrio do intestino. Quando a gente introduz ele pela manhã e ingere bastante alimentos ricos em água e bastante água ao longo do dia, não tem como o intestino não funcionar bem. E uma vez que o seu intestino funciona bem, não tem como a sua cabeça não funcionar bem. E uma vez que a sua cabeça funciona bem, não tem como você não controlar as suas benditas emoções. Certo? Bora lá. Importante. Abençoar os alimentos. O que acontece? A gente sempre prioriza um alimento orgânico, um alimento que tem um cultivo mais adequado, né? Mas nem
todas as pessoas que passaram no processo daquele alimento estavam felizes, têm uma boa energia. Então, tudo é energia. Pode ser que aquele alimento não chegue com uma boa energia para você. Então, você dedicar um momento antes da alimentação para abençoar o seu alimento vai quebrar esse padrão, de repente, negativo de energia que possa vir. Quando a gente está se alimentando, nós estamos introduzindo, nós estamos também mastigando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas emoções. Então, que as refeições sejam momentos de mindfulness. E a gente não precisa comer muito, né? Então, aí dá pra gente fazer mindfulness. Porque muitas vezes a gente come corrido, não faz mindfulness, porque tem que comer corrido. E aí, se a gente come um pouquinho, dá pra gente comer mais rápido e fazer mindfulness. Certo? O que acontece? Tudo é energia. O que você está comunicando para suas células? A gente precisa trazer uma comunicação de mais amor para as nossas células. O que mais? Cuidado com a ingestão de metais pesados, excesso de toxinas, fazer um detox periódico. Eu gosto de fazer normalmente na lua cheia um dia de jejum, uma vez por mês. E aí você vai escolher a sua dieta. Peraí, tinha mais alguma coisa aqui. Aqui. E isso a gente também estuda muito em um curso em milagres. O nosso corpo, ele é um meio para que a gente cumpra a nossa missão nesse planeta. Então, ele não precisa ser perfeito. O meu corpo, do jeito que ele é o que eu preciso para eu realizar o meu propósito de vida. Ele está um pouquinho acima do que eu preciso, né? Mas, enfim, tem um porquê. Agora tem o seguinte, eu não preciso carregar muito peso, eu preciso estar leve, tranquila e de bem comigo mesma para que eu possa realizar isso, tá? Então, cuide bem do seu corpo como o templo da sua alma. E aí eu trouxe uma frase do Rudolf Steiner e tem mais detalhes lá sobre a alimentação antroposófica na área de membros, tá? As pessoas descobriram que muitas moléstias da época moderna devem ser atribuídas ao estilo de vida atual. E se o homem quer tornar-se senhor do seu organismo, deve escolher conscientemente a sua alimentação. Atividade física. Bom, ninguém tem dúvida de quais são os benefícios da atividade física. Melhora o sono, autoestima, autoconfiança, previne sobrepeso, melhora a vida sexual, previne o câncer, melhora o raciocínio e a memória. Uma vez eu fui numa palestra que elas estavam dizendo o seguinte, a atividade física associada ao sono, gente, isso é óbvio também, né? Mas foi muito interessante a forma como elas trouxeram. A atividade física associada ao bom sono faz um defrag no nosso cérebro, limpa as nossas memórias. Olha só a importância disso. Traz benefícios cardiorrespiratórios, aumenta a massa muscular, reduz a gordura corporal, melhora o sistema imunológico, contribui para o crescimento e o desenvolvimento, provoca felicidade, deixa a gente mais feliz quando a gente se exercita, reduz dores crônicas, retarda o envelhecimento, certo? Então, eu vou falar lá na parte final de como que a gente pode introduzir atividade física sem fazer atividade física. Lógico que o ideal é fazendo atividade física. Música. A música, tudo na nossa vida é som. O universo, ele tem sons. Nós equilibramos nosso corpo a partir de sons, cores também. As cores também têm tudo a ver. Então, existem músicas específicas para a gente conseguir se concentrar no nosso trabalho, no nosso estudo. E eu deixei essas músicas para vocês na área de membros. Existem músicas, sons, áudios específicos para alinhamentos dos chakras. Tem áudios para você se conectar numa meditação, para você fazer um relaxamento, para você elevar uma frequência, para você fazer uma limpeza de um ambiente. E eu deixei todos esses áudios para vocês lá na área de membros.
que mais? E agora a parte final, e depois eu vou abrir o planner para mostrar para vocês, tá? Ritmo e rotina. Ritmo e rotina. A antroposofia preza muito isso. Ritmo e rotina. É preciso inspirar e expirar constantemente ao longo do dia. É assim que as crianças atuam na pedagogia Waldorf. Tem esse momento de inspiração e de expiração. E isso é importante a gente trazer também para a nossa vida. Então, se eu estou dormindo, eu estou no momento de inspiração. Quando eu acordo, eu preciso fazer essa transição de inspiração para expiração. A gente vai falar um pouquinho disso lá no planner. Vou mostrar para vocês. Aqui dentro do slide mesmo, peraí. Eu preciso organizar o meu dia de forma que eu consiga ter atividades de ir para dentro e ir para fora, de introspecção e expansão, e ir alternando essas atividades. Quando vocês forem organizar a agenda de vocês, é importante vocês considerarem isso. Ritmo e rotina. Manhã. Isso já tem uma aula que nós fizemos, que a gente já falou sobre o ritual da matinal, né? Agora eu trouxe uma revisada do ritual matinal e trouxe um complemento aí ao longo do dia. Manhã. Ai, gente, só uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Eu tenho uma surpresa para quem ficar comigo até o final da aula, que já está acabando, né? Uma super surpresa, bem interessante. Um super desafio bacana, porque não tem como não dar certo. Então, tem um desafio aí para vocês, para quem fizer, para quem seguir, tá bom? Manhã, água. Tomar 600 ml de água previne N doenças pela manhã. É cogitada aí, tão famosa, a água com limão. Bendita água com limão. Por que da água morna com limão? Porque o limão, ele alcaliniza o nosso sangue, prevenindo doenças. Porém, para quem tem algum problema de gastrite, algum problema de estômago, tomar água com limão logo em jejum pode não ser tão bom, tá? E aí, fica para vocês testarem. É a mesma coisa do café com óleo, né? Que eu comecei a tomar o café com óleo de coco. Gente, eu tomava o café com óleo de coco de manhã e não sentia fome o resto do dia. Só que aí o que aconteceu? Comecei a sentir dor de estômago. Precisei parar. Então, a vida é isso. É testando e colocando em prática e aprendendo. Vendo os benefícios e o que está indo bem e o que não está. Primeira coisa, essa parte vocês já sabem. Alongamento e gratidão. Acordei, abri meus olhos, me alongo, agradeço. Aquecimento. Gente, se eu não vou numa academia, e eu não preciso ir numa academia logo pela manhã, mas eu preciso, lembra que eu falei do ritmo, inspiração, expiração? Eu estava no sono, estava inspirando, eu preciso começar a expirar na minha vida. Então, eu preciso aquecer de alguma forma. Eu posso fazer, como é que chama aquele negócio lá assim? Esqueci o nome, que a gente vai... Bom, enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Eu gosto muito de colocar uma música, um fone de ouvido, uma música, e aí eu vou dançando enquanto vou arrumando a cama, e vou descendo lá para fazer o meu momento de intenção, de meditação, a yoga, que às vezes eu faço também. Os mantras que eu deixei para vocês na área de membro, uma relação de mantras, vou falar para vocês como que vocês vão fazer. Depois a meditação, a ducha. Por que da ducha? A ducha, ela simboliza a pilastra da paz do eu. Ou, se for dos mestres ascensionados, o tubo de luz, tá? O amor incondicional. Quando você toma ducha, uma que para mim, eu tô trabalhando... Eu perdi a palavra aqui, mas assim, eu não gosto de banho frio. Então, toda vez que eu entro na ducha, numa ducha fria pela manhã, eu tô trabalhando os meus sabotadores, né? Tô enfrentando. Para mim, é como se eu estivesse enfrentando os meus sabotadores. E uma leitura, assistir um vídeo, fazer algo para você. A leitura eu acho super importante aqui, tá? Ou assistir um vídeo. Aí vocês organizam, isso é uma sugestão que eu passo para vocês. Ao longo do dia, importante, incluir muita água, exercício, um relaxamento e um mindfulness.
e o mantra que eu vou mostrar. O mantra, como é que vai funcionar? Vocês vão receber lá o planner. A primeira coisa no planner tem um mantra. Por quê? E vocês vão escrever esse planner. Vocês vão receber uma lista de mantras de um curso em milagres. Eu peguei os mantras que mais fizeram a diferença para mim, de um curso em milagres. Os mantras da Access Consciousness e outros que eu usei aí ao longo da minha vida. Fiz quadradinho deles, vocês vão recortar e fazer um sorteio, como se fosse uma cartinha. E aí vocês vão escrever o mantra lá no começo, no início do dia, eu vou escrever o mantra. E aí, depois eu vou passar todo o planner, tá? Você vai ficar com esse planner o dia inteiro. O dia inteiro você vai estar olhando para aquele planner, para aquele mantra. E a sua pineal está escaneando aquilo. Olha só como é importante isso, né? E que mais? Noite, o diário. O diário, ele é muito importante. Por quê? Lembra que a gente falou do porão do inconsciente? A gente fala muito sobre isso aqui. A gente vai jogando pro porão do inconsciente, vai ficando lá, até o momento que a gente surta. Quando eu faço um diário e eu trabalho esse diário todos os dias, na medida do possível, pode ser que você não consiga todos os dias, por isso que eu fiz uma folhinha à parte para o diário. Eu vou limpando, vou compreendendo, vou trabalhando isso. E aí, o que é importante? Se eu tenho só... lá também tem a parte da gratidão. A parte da gratidão vocês podem destacar e colocar num outro local, tá? Agora, o diário, o que é importante? Se eu tenho lá momentos de raiva, sentimentos negativos que eu senti, eu coloco tudo no papel, mas depois eu faço um ritual de jogar aquilo fora. Eu não arquivo esses sentimentos. Eu limpo e eu rasgo, eu pico, eu jogo fora. Se tiver alguma coisa importante, momentos bons que você queira guardar no diário, você guarda. Mas esses momentos, assim, de colocar para fora, é importante a gente colocar para fora, sim, mas depois limpar e limpar mesmo, dá fim, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as minhas lições aprendidas. É que o meu diário não tá aqui, mas como é que eu faço? Eu coloco alguns pontos. Deixa eu ver se eu me lembro de algum ponto. Vou lembrar de uma lição aprendida aqui que eu coloquei no meu diário de ontem. Não, ontem foi super... De antes de ontem, eu acho que foi isso. Eu atrasei para colocar as crianças para dormir. Aí, eu fui fazer o resgate do que tinha atrasado todo o processo, foi o horário da janta. Então, a minha lição aprendida, o horário da janta, não posso sair da cozinha depois de tal horário. Quando eu faço isso diariamente, eu vou trabalhando na minha vida as coisas que estão dando errado para elas não irem se repetindo. Então, eu sei agora que se eu sair da cozinha depois de tal horário, eu vou atrasar o resto de toda a programação, tá? E a oração, que é essa oração aqui, ó. A gente invoca, essa oração ela é muito mágica, por quê? Vocês já devem ter ouvido falar do Código de Isaías, que é um manuscrito que ficou perdido aí, foi encontrado e tem sido estudado pelos metafísicos. O que diz isso? Resumindo para vocês, tudo é sentimento e a gente pode co-criar a nossa realidade, sim. Existem, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas existem N possibilidades. Eu posso escolher uma dessas possibilidades para minha vida? Sim. Não está tudo predestinado. Como que eu faço isso? Sentindo. É através do sentimento. E como que eu curo o mundo? É sentindo, é através do sentimento. Como que eu curo as minhas células? É através do sentimento. Sentimento de amor, sentimento de gratidão. E lá vocês depois deem uma olhada na área de membros para recapitular as frequências vibracionais. Lá no meu Instagram, gente, para quem não é do programa, no meu Instagram também eu falo um pouquinho das frequências vibracionais, tá? Então, eu invoco a pilastra da luz do eu, simplesmente eu fecho os olhos, eu relaxo. Quando eu consigo relaxar e elevar minha mente, eu entro em teta. Não vou dar uma aula de teta healing aqui, até porque não é a minha formação de dar um treinamento de teta healing, mas se eu relaxo
e me conecto com a divindade, se eu elevo a minha mente, eu entro em Teta. E aí eu invoco a pilastra da luz do eu. É só falar isso. Invoco a pilastra da luz do eu. E você imagina um tubo de luz que desce sobre você, limpando todas as energias negativas que possa haver ao redor e te protegendo de qualquer vibração negativa. E aí, a partir desse momento, você já pode começar a gerar gratidão, agradecer pelo seu dia. E aí você imagina que essa energia de gratidão vai se expandindo e vai se conectando com a energia de gratidão de todas as pessoas que estão nessa mesma vibração. E você vai sentindo essa energia se expandir e direciona. Eu costumo, a cada dia, escolher um tipo de necessitado. Às vezes eu escolho as pessoas que sofrem de câncer, as pessoas que estão com frio, normalmente um tempo de frio eu lembro delas. Eu escolho as pessoas que estão embaixo do viaduto, com fome. Enfim, eu vou escolhendo um grupo de pessoas e direciono essa energia para essas pessoas. E depois você visualiza essa energia voltando ainda mais forte para você. E aí você vai se empoderando cada vez mais, tá? Bom, depois a gente vai ter as dúvidas lá no nosso grupo, e eu quero ouvir de quem não é do Mulheres de Poder, de quem é do Mulheres de Poder também, o que vocês sentiram. É nessa energia, nesse finalzinho, nessa energia, depois a gente faz uma meditação rápida aqui pra gente fechar. Eu ia fazer até no começo, mas acabou passando. É nessa energia, depois que você ampliou esse poder, essa energia, é que você consegue gerar sua intenção. Você consegue... Na verdade, gerar sua intenção você pode gerar a qualquer momento, né? Mas fica tudo muito mais forte. É um momento em que você vai fazer a pergunta, você vai se conectar realmente com o seu eu superior, com a sua divindade interior, com o criador de tudo que é, e fazer as perguntas daquilo que você quer para sua vida, tá? Deixa eu voltar aqui, minha gente. Quem quiser abrir o microfone para falar comigo, pode falar. Quem tiver dúvidas, manda aqui para mim no chat. Vou atualizar a página para ver se tem algum comentário. Ai, gente, conversa comigo, alguém. Alguém tá me ouvindo? Quem tá me ouvindo? Oi, meninas, quem tá me ouvindo? Bom, é o seguinte, eu vou abrir os planners para vocês verem, tá tudo lá na área de membros, mas só para vocês terem uma ideia de como que é. Aqui. Ah, eu tenho que compartilhar minha tela, né? Só um minuto, gente. Deixa eu ver aqui quem tá me ouvindo. Legal, gente. Estão me ouvindo. Então, é o seguinte, eu vou compartilhar o planner aqui com vocês para vocês darem uma olhadinha. Só se vocês quiserem ter uma ideia de como que é. Vai estar lá na área de membro para as meninas.
E eu quero abrir uma oportunidade para quem não é do programa Mulheres de Poder, para que venha fazer parte. Quem estiver acessando o link aí da página, vai aparecer um botãozinho para vocês. E aí, nesse botãozinho, você pode adquirir o programa Mulheres de Poder. E eu vou mandar para vocês toda a informação de como que funciona o programa, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela para mostrar como que é o planner quântico, e aí eu vou falar do desafio para vocês. Será que estão vendo a minha tela? Ah, legal. Então, vocês estão vendo a minha tela agora, gente? Alguém dá um oi para mim? Eu estou abrindo aqui os arquivos enquanto alguém me manda uma resposta. Então, vocês estão vendo a minha tela agora, gente? Tô vendo que tem algumas dúvidas aqui, eu já vou responder. Tá, vamos lá. Vamos só para vocês verem aqui como que é o planner. E aí depois eu saio da tela e aí eu respondo as dúvidas, tá bom? Gente, é muito simples. O importante é isso que a gente falou. Sem isso, não funciona. Sem essa parte da alimentação, sem tudo isso, não vai funcionar. Então, o que que é? O mantra tá lá na área de membros. Vocês vão escolher um mantra ou sortear um mantra e vão colocar aqui. Depois lá tem um modelo sem aqui a instrução. Tem um modelo com a instrução e um modelo sem instrução para vocês terem mais espaço. Se a gente coloca mais de 3 prioridades num dia, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir dar conta do recado e a gente se desmotiva. Então, você coloca 3 a 5, no máximo, intenções para o seu dia. E aí, normalmente, surgem novas demandas. Se a gente não anota, a gente se perde. Então, você vai anotando aqui as suas novas demandas. Normalmente, eu divido minha agenda no que eu vou fazer em manhã, tarde e noite. Por isso que eu coloquei aqui e coloquei uma observação aqui se você já respirou. Isso aqui é um planner diário. Por toda a vida, você vai usar esse planner diário. Aqui você tem o seu diário com a sua gratidão, para você anotar. A gratidão você pode recortar aqui e colocar num potinho da gratidão. O seu diário você pode guardar como se fosse um caderninho, ou você pode rasgar, picar e jogar fora e fazer um processo de limpeza, tá? E aqui você tem um planejamento semanal. É importante para você não ficar toda hora pensando no que você tem que fazer e isso gera um desgaste mental muito grande. É importante que você tire um dia da semana para você planejar a sua semana. E aí, como que eu costumo dividir? Em 3 partes. Projeto, que é aquilo que eu tenho de metas, objetivos, são os meus projetos de vida, os projetos nos negócios. Operação, que é o meu dia a dia, são as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia mesmo, que não tem como.
E a minha vida pessoal, que são os itens pessoais que eu tenho que incluir na minha agenda também. E aí você coloca aqui, eu coloquei 5, mas pode ser que você tenha mais de projetos, menos de operação, mais de pessoal, menos de projeto. Você vai colocar, vai listar tudo aqui o que você tem, todas as suas atividades, tudo que você tem de intenção para a semana seguinte, as intenções para a semana seguinte. Mas olha só, pode ser que você tenha um monte de coisa que você não vai conseguir limpar tudo na semana seguinte, né? E veja bem, a semana tem 5 dias. Lembra que eu falei que é importante a gente ter 3 prioridades por dia? Se eu colocar muitas prioridades aqui, eu não vou conseguir realmente realizar na semana, porque pode ser que tenha um item que seja muito pesado para se fazer, né? Demande mais tempo. Então, eu costumo colocar aqui o que é mais importante para fechar feliz a minha agenda. Coloca 5 prioridades, tipo, uma por dia que eu tenho que fazer para fechar feliz a minha semana. Que é onde você vai colocar o seu foco. E aí, é importante você ter o controle das suas finanças. E para isso, você precisa anotar as suas despesas. Quando você começa a colocar as pequenas despesas no papel, você vai ver como que vai dinheiro para o ralo. Eu costumo fazer isso semanalmente. O que eu faço? Eu pego todos os papeizinhos dos meus gastos, vou colocando tudo dentro da carteira, uma vez por semana, pego o Excel, minha planilhinha de Excel lá, e vou jogando minhas despesas lá. E aí, com isso, você consegue se controlar e observar aonde o seu dinheiro está indo, né? Para onde em que eu estou gastando que eu poderia estar economizando? Se a gente não faz esse controle, o dinheiro simplesmente vai, tá? Esse é o planner.